Olá a todos, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai explorar uma descoberta que é literalmente fascinante sobre a ciência do envelhecimento e da longevidade. Todo mundo sabe que o corpo muda com o passar do tempo, certo? Mas dados médicos recentíssimos acabaram de virar do avesso uma das crenças mais antigas que a gente tinha sobre como exatamente o corpo humano vai ficando frágil. Essa descoberta é uma verdadeira mudança de paradigma. O grande quebra-cabeça intelectual que vamos montar hoje começa com uma pergunta bem fundamental. Por muito tempo, existe um mistério nos corredores dos hospitais. O que explica o fato de alguns adultos mais velhos enfrentarem crises de saúde repentinas e devastadoras, enquanto outros, com a exata mesma idade e perfil, continuam perfeitamente estáveis? Vamos mergulhar nisso e entender de uma vez por todas se o declínio da saúde é uma ladeira longa ou, na verdade, um penhasco abrupto. Parte 1. O mito tradicional da fragilidade. Para a gente entender o tamanho dessa nova descoberta científica, precisamos primeiro ver qual era o consenso até agora, como a medicina tradicional sempre enxergou o envelhecimento humano. A base de tudo isso é o que chamamos na medicina de déficits de fragilidade. Na prática clínica, a fragilidade não é um achismo. Ela é medida com muito rigor através de um índice de fragilidade eletrônico que monitora 36 problemas de saúde específicos no prontuário do paciente. Estamos falando de condições que tendem a se somar ao longo da vida, tipo uma hipertensão, um declínio cognitivo ou uma artrite. A lógica básica sempre foi muito simples. Quanto mais déficits acumulados, mais vulnerável a pessoa fica. E o ponto crucial é justamente o contraste chocante que este novo estudo traz. A visão médica convencional sempre tratou o envelhecimento como uma ladeira bem suave, sabe? Algo previsível. Imaginava-se um acúmulo lento, compassado, bem linear, onde a pessoa somava mais ou menos um novo problema de saúde a cada 3 a 14 anos. Só que a nova realidade descoberta mostra um cenário completamente diferente. Estamos falando de episódios pontuais, nada lineares, de um declínio físico extremamente rápido. O envelhecimento, para muita gente, não é uma rampa, é uma série de quedas abruptas. Parte 2. Descobrindo a acumulação acelerada. Vamos avançar um pouquinho e entender como essa nova realidade veio à tona, através de uma investigação massiva. E quando digo massiva, eu não estou exagerando. Os pesquisadores não olharam apenas para um grupo pequeno de pessoas. A escala disso aqui é monumental. Eles mergulharam na imensa base de dados do Reino Unido, acompanhando mais de 1 milhão de pacientes com 50 anos de idade ou mais, e eles fizeram isso por 9 anos consecutivos, rastreando a evolução diária dos prontuários. É uma observação populacional em um nível absolutamente impressionante. Certo? Vamos dar uma olhada no que eles encontraram. O que a gente percebe analisando os modelos matemáticos gerados por essa montanha de dados é literalmente a verdadeira geometria do envelhecimento. Uma parte dos dados mostra exatamente aquele acúmulo lento e constante que a medicina tradicional sempre pregou, representado por uma trajetória bem estável. Mas, de repente, em vários pacientes surge uma inclinação acentuada, uma curva que dispara para cima. Essa é a tal da acumulação acelerada. É o momento preciso em que a saúde de uma pessoa sai de um período estável e despenca para um nível altíssimo de fragilidade. E a realidade extraída dessas curvas acentuadas é pesada. Praticamente 1 em cada 10 pessoas, ou seja, 9% de todo esse milhão de pacientes, bateu de frente com uma dessas quedas abruptas de saúde. Durante esse período repentino, essas pessoas contraíram, em média, mais de 4 novos problemas severos de saúde de uma só vez. E o mais chocante de tudo, esses episódios super curtos e concentrados representaram quase metade de toda a piora de saúde que esses pacientes tiveram ao longo de quase uma década inteira. O que nos leva a pensar quanto tempo duram esses eventos assustadores. Qual é o tamanho dessa janela de declínio tão grave? Incrivelmente, foram apenas 530 dias. Em média. 530 dias. É uma fração minúscula da vida para concentrar uma carga tão grande de perdas e o surgimento de doenças tão severas de uma vez só no organismo. Parte 3. Identificando os sinais de alerta. Bom, já que estabelecemos que esses períodos críticos existem, a nossa investigação pede o próximo passo lógico: descobrir o que é que dispara o início dessas inclinações perigosas, certo?
Os testes estatísticos mostram isso de uma forma fascinante. Eles evidenciam que eventos médicos extremamente específicos não acontecem por acaso. Eles se agrupam de forma desproporcional, bem no momento em que a aceleração abrupta começa. É como se as peças vitais do corpo começassem a falhar de forma orquestrada, ativando uma verdadeira reação em cadeia na saúde do paciente. E quando a gente foca nos dados para encontrar os maiores culpados, a resposta fica clara como água. No topo da lista de preditores temos a polifarmácia, que é aquele salto repentino para o uso de 5 ou mais medicamentos simultâneos. Isso vem seguido de perto por problemas renais crônicos, dispneia intensa, que é aquela falta de ar severa, e a temida fibrilação atrial. É muito notável como problemas ligados à rede cardiovascular e esses choques abruptos na quantidade de remédios funcionam como verdadeiras sirenes de alerta. O estudo também destaca uma divisão essencial para o diagnóstico preventivo. Existe uma diferença gigantesca entre gatilhos agudos, que agem como verdadeiras faíscas, tipo a falta de ar profunda, arritmias e fraturas de ossos, e condições crônicas que tendem a ser mais estáveis a longo prazo. Problemas como uma hipertensão simples ou uma artrite crônica, por mais incômodos que sejam, curiosamente, não são indicadores principais de que um declínio agudo está prestes a acontecer. O colapso rápido do corpo vem a partir de falhas agudas. Parte 4. As consequências imediatas para a saúde. Uma vez que o declínio é acionado, a gente precisa entender o impacto disso tudo no mundo real. O que acontece com a qualidade de vida dessas pessoas? O preço físico cobrado por essas acelerações é duríssimo. Traduzindo as taxas de risco do estudo de uma forma mais direta, um índice de mortalidade relatado de 1,49 significa, basicamente, um risco quase 50% maior da pessoa falecer a curto prazo. E os riscos não param por aí. Estamos falando de taxas 20% mais altas para internações de emergência e mais de 30% adicionais para fraturas complexas de quadril. Tudo isso em comparação com pacientes que mantêm o envelhecimento em ritmo linear. E isso ilustra muito bem o comportamento no tempo desse perigo invisível. A janela de vulnerabilidade máxima não dura para sempre. Ela é agudamente concentrada nos primeiros 3 anos depois que o declínio súbito começa. Se a pessoa consegue sobreviver a essa tempestade, o perigo começa a diminuir entre o 3º e o 6º ano. E depois dos 6 anos, de forma notável, o risco de colapso de saúde volta aos parâmetros normais para a idade. Ou seja, o perigo real exige uma intervenção imediata, a curtíssimo prazo. Parte 5. Repensando a saúde e o envelhecimento. Diante de tudo isso que os dados nos mostraram, a gente chega a uma encruzilhada que força uma mudança monumental na medicina preventiva. Tem uma frase da conclusão dos pesquisadores que é o alicerce fundamental de toda essa nossa análise de hoje. Ela sinaliza que o número final de doenças não é a única coisa que importa. A velocidade exata com que a saúde está despencando e o momento em que isso ocorre são fatores tão decisivos quanto a quantidade de doenças na hora de determinar o futuro clínico de um paciente. O que deixa a gente com um pensamento final super provocador. Se a análise contínua de dados já nos permite identificar esses sinais agudos, como picos repentinos de remédios e fibrilações, logo no primeiro dia do declínio, imaginem só o tamanho do impacto se os médicos pudessem intervir ativamente, impedindo essa queda de 530 dias antes mesmo dela ganhar força. É a promessa de não apenas adicionar anos à vida, mas colocar qualidade genuína nesses últimos anos. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise em profundidade. Esperamos que esse mergulho na ciência tenha sido tão esclarecedor quanto fascinante para todos nós.